como o Wesley nos desafia? Em pleno século XXI, o Wesley continua nos desafiando como crentes metodistas wesleyanos. E o primeiro desafio que o Wesley nos faz é que o Wesley sempre desejou alcançar as pessoas. Ou seja, ele não ficava esperando as pessoas virem ao encontro dele. Ele ia ao encontro das pessoas. Ele foi pregar ao ar livre, ele foi pregar nas minas de carvão, ele pregava nas praças, enfim, ele não ficou encastelado esperando o público. Ele foi ao encontro das pessoas. Se existe, meus irmãos, um céu e se existe um inferno, nós precisamos levar às pessoas a mensagem de salvação, levar aonde elas estão, na cultura delas, a mensagem rica do poder de Deus que salva o ser humano. Como Wesley nos desafia? Em segundo lugar, Wesley usou a música como ferramenta de facilitação da pregação do Evangelho. Na época de Wesley se usava muito aquela coisa meio gregoriana, aquele canto muito sacro, e ele percebeu que isso não tocava as pessoas simples. Então ele pede ao seu irmão Charles Wesley para fazer canções, e até Charles Wesley usou muitas melodias com várias letras diferentes, por isso até ele compôs muitos e muitos hinos, mas isso tocava o coração das pessoas, facilitava o entendimento, mexia com o emocional. Nós precisamos aprender a valorizar os músicos da igreja, a música na igreja, e ao mesmo tempo facilitar com que a teologia e o discipulado se façam mais presentes através da música. Como é gostoso ouvir uma música que fale ao coração e que seja de fácil entendimento. Wesley foi expert nisso, aprendeu cedo isso e usou a música como ferramenta de facilitação da pregação. A terceira coisa que o Wesley nos desafia ainda hoje é que o Wesley agrupava o grupo de crentes em grupos pequenos. Nós, na Igreja Metodista Wesleyana, temos os GCELs, que são os grupos de crescimento, mas também servem para discipulado, para unidade, para edificação. Então, queridos, o Wesley nos desafia a não querermos somente a multidão, mas organizarmos essa multidão em grupos pequenos. Assim como Jesus, ao multiplicar o pão e ao distribuir o peixe, mandou que os grupos se organizassem em pequenos grupos e abriu caminho assim para o pão. Que nos grupos pequenos existe mais facilidade de conversa, de cobrança, de ajuda. Enfim, Wesley não só pensou na multidão, mas ele os organizou em grupos pequenos. E por último, como é que o Wesley nos desafia ainda hoje? Wesley abriu espaço para os leigos. Ou seja, o que eram os leigos? Eram aqueles que não eram do corpo clérigo, os oficiais, os sacerdotes oficiais da religião. Mas ele abriu espaço para aquele homem, aquela mulher que tinham dom de liderança e que eram capazes de realizar uma tarefa. Foram eles que ficaram assumindo os grupos pequenos, foram eles que começaram a pregar. E, na verdade, o movimento metodista teve a sua maior expansão e o seu maior desenvolvimento quando os leigos foram chamados ao trabalho, quando os leigos foram chamados para servir, quando a igreja oportunizou espaço para os leigos se manifestarem. Há uma grande capacidade de talento e de gente disposta no meio da igreja, mas às vezes a gente fecha a porta para eles. O Wesley nos desafia até hoje.